Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, 3 de junho, rapaz, o tempo explode, o tempo não para. Dizia o poeta Cazuza. Tempo não para e a gente também não pode, por consequência, parar no tempo, não é? Opinião está no ar, ao vivo, nessa segunda-feira. Nós vamos ter aqui a entrevista da noite, que é com o deputado estadual Wilson Santos. Nós temos uma entrevista para ser realizada com a presidente da Desenvolve MT. Logo, logo a gente vai estar marcando a data aí para que ela possa vir aqui. Ela, inclusive, era para ter vindo já, só que ela está acometida aí de uma virose, eu não sei exatamente o que é, tomara que não seja dengue, que seja o que for, que ela se convaleça o mais breve possível. O deputado pelo PSD, Wilson Santos, ex-deputado federal, ex-prefeito de Cuiabá, ex-vereador por Cuiabá, atual deputado estadual, vai aqui falar conosco durante essa próxima 1 hora aí, 50 minutos, para que a gente possa entender um pouco mais do que está acontecendo no parlamento estadual, não é? E até a performance parlamentar dele propriamente, o deputado Wilson Santos, beleza? O programa Opinião, então, está começando nesse instante aí, abraçando você aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, como quer que você se encontre, ora bolas. Professor Lorenberg, boa noite, meu cara. Muito boa noite, Paulo. Muito boa noite, Paulo. Muito bem. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. A piada é pronta. Eu já até fiz essa piada sem graça, né? Na semana passada, que nós estamos no mês de junho. O mês de maio terminou aí, no meio das noivas, das mães, de tudo mais, né? E tivemos operações também policiais em vários lugares aí. Tivemos quadrilhas atuando aí em todo quanto é canto aí, tanto na polícia como na política. E agora é meio das quadrilhas, mas de outra quadrilha, né? A quadrilha que é da festa junina. E eu espero que seja só das... Vamos torcer para que seja, vamos precisar que Pepe de muito, que seja um mês, pelo menos esse mês, só das quadrilhas caipiras? Com certeza, Paulo. Aliás, esse é o último mês da primeira metade de 2024. Daqui a pouco nós estaremos na segunda metade, da forma que como está correndo o tempo, os dias e os meses. A gente vive correndo também no tempo. Tem que acompanhar o ritmo das coisas, né? Do tempo propriamente, porque o tempo não para. E o programa Opinião também não para, porque afinal de contas nós estamos aqui já com o 4º ano. Nós estamos mais de 4 anos, né? O programa fez 4 anos agora em abril, dia 27 de abril. Estamos indo para o 5º ano. O Dorigueu está tolerando nós aqui, não sei que ele está... Ele tem paciência de Jó, né? Não aguenta mais ver nossa cara, mas estamos aqui. Mas não é a mesma coisa no que diz respeito à nossa audiência aqui. Felizmente nos acompanha aí nesses 4 anos e a gente é muito grato, Lorenberg e eu e toda a produção aqui do programa, a gente é muito grato a você que nos prestigia a cada noite, de segunda a sexta aqui, com o programa Opinião, sempre onde a gente exibe uma entrevista bacana, de onde você extrai a informação diretamente da fonte, certo? A fonte desta noite, como dissemos, é do glorioso Wilson Santos. Eu achava até que o Wilson Santos, ele não estava vindo aqui, eu achava que o time dele tinha rebaixado para a 2ª divisão. Acho que ele falou, não vou lá não, que o Paulo Coelho vai zoar na minha cabeça, na minha cara, e eu não vou gostar dele falar que o meu Santos foi rebaixado. Mas o Lorenberg aguenta isso todo dia de mim aqui, né? Não tem importância nenhuma, não. Mas o Wilson tem uma vantagem, porque ele não fica batido. Enquanto o Santos está rebaixado, o Botafogo
está ali caminhando para ser rebaixado também. Não, o Botafogo está, por enquanto... Está brigando. Deputado, bom tê-lo aqui. O Wilson, além do que, ainda é concorrente nosso, quase concorrente. Ele saiu do programa que ele tem. Na TBO, que você tem um programa lá? Tem um programa Mato Grosso. Lá, rapaz, tem um programa bom, inclusive, o programa dele. Estamos aprendendo. Boas entrevistas, inclusive. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui e pelo esforço, né? Veio correndo de lá para cá. Terminou, inclusive, mais cedo. Gersinho, só me fala, agora mudou minha câmera, né? Tem que falar para mim, estou olhando para cá, estou vendo de zarolho aqui. Bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu já vou entrando meio que de sola, assim, num assunto que aqui a gente aborda todos os santos dias quando estamos com o programa, praticamente, né? Porque é a questão da saúde no município de Cuiabá, município que você já foi prefeito por 2 ocasiões. O deputado Wilson Santos defende, inclusive, a estadualização de um dos principais hospitais aqui, que é o HMC. Já chegou a defender isso, sugerir para o prefeito Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro levou essa questão toda lá para o Tribunal de Contas. Aí dizem que estão estudando isso aí. Pelo Emanuel, pelo que senti, ele topa. Mas aí tem que ver se lá para o lado do Paiaguás isso pode ser também viável do ponto de vista da gestão. Eu queria começar falando sobre isso aí, se o senhor está acompanhando isso e tem algum tipo de posicionamento novo a respeito dessa possibilidade. Boa noite. Paulo, boa noite. Professor Lorenberg, boa noite. Nosso telespectador, muito obrigado pela audiência. Olha, a questão da saúde pública no Brasil sempre foi muito mal resolvida, historicamente. Eu era menino em Cuiabá, adolescente, vendia jornais nas ruas. Eu saí aqui da Rua do Meio, Ricardo Franco, da distribuidora Progresso, da dona Tuca, do senhor Sebastião Gregório da Silva, e vendia os jornais pelos calçadões, subia ali a Getúlio Vargas, passava ali pelo Bar do Beto, subia, Bar do Internacional, descia e o meu ponto terminava num Sandu. Sandu era um sistema de atendimento de urgência, não existia sequer pronto-socorro em Cuiabá. Era onde ali, Sandu? Ali ao lado do atual Hotel Amazon. Não, olha só. Aquela residência ali que tem um arco assim, a garagem tem um arco. Ali que era o Sandu? Ali era o Sandu de Cuiabá. Antes de Cuiabá ter um pronto-socorro. E vai ter esse pronto-socorro no final dos anos 70, na gestão do prefeito Palma. Quando pega uma parte da área da Santa Casa de Misericórdia e uma parte ali, então é introduzido o primeiro pronto-socorro de Cuiabá. Depois o governador Garcia Neto compra a área e edifica o antigo pronto-socorro, que durou algumas décadas, e por fim o prefeito Mauro Mendes idealizou, Emanuel Pinheiro levou a cabo, com apoio do governador Pedro Táxi e também do presidente Michel Temer, concluíram o HMC. Eu defendo a estadualização do pronto-socorro de Cuiabá. Por quê? Porque pelo menos a metade do faturamento ali, a metade dos que procuram, e agora eu tenho visto que essa metade é diferente, tem muito mais gente do interior no pronto-socorro da capital do que cuiabanos. E nós não podemos deixar de atender ninguém. Seja cuiabano, varzagrandense, do interior, da Bolívia, o que aparecer, são seres humanos, devem ser tratados. Quer só esclarecer Mas uma Cuiabá coisa. não pode carregar o Estado na conta. Quero só esclarecer. O senhor defende a estadualização do pronto-socorro ou do HMC? Não, porque para mim, o HMC é um pronto-socorro. Ah, então, porque é uma casa que atende só hoje urgência e emergência. O cuiabano entende hoje que há 2 pronto-socorro. O pronto-socorro velho e... Não, o velho, se eu não estiver equivocado, está desativado. É. Na campanha, o Manuel prometeu transformá-lo no hospital materno-infantil, se eu não estiver equivocado. Isso não aconteceu e lá está desativado, ou fica só como leitos de retaguardas. Uhum. O HMC, na verdade, se comporta como pronto-socorro, uma unidade de saúde que tenha como prioridades a urgência e a emergência. Eu defendo. E aí Cuiabá podia ter o seu pronto-socorro para cuidar dos cuiabanos e termos um grande pronto-socorro estadualizado. Professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Sempre bom, mas sempre bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Obrigado, Lorenberg. Todos nós ganhamos muito. Obrigado. Mas eu vou pegar carona exatamente na sua resposta, até para aproveitar muito a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua experiência, que é muito boa, tanto no Executivo quanto no Parlamento. Deputado,
essa discussão de levar o novo pronto-socorro, o HMC, para estadualização, não deveria ser, e aí é uma pergunta, não é uma afirmação, não deveria ser tocado e discutido com o próximo prefeito e não agora? Olha, eu penso que o próximo prefeito de Cuiabá, ele deve continuar essa discussão, como também pela primeira vez tem que ser pauta dos candidatos à prefeitura de Cuiabá, quais serão as suas ações, seus comportamentos diante das mudanças climáticas. Um tema que jamais foi abordado, ninguém nunca tocou nisso, ninguém nunca esperava, mas agora com certeza vai estar na pauta dos jornalistas para os próximos debates. Não tenho dúvida, mas nada impede desse assunto ser tratado agora e mesmo que ele seja decidido agora, será implantado somente na próxima gestão. O problema é que há uma resistência do governador. Ele já foi prefeito de Cuiabá, o Mauro foi prefeito de Cuiabá. Ele sabe a dor do mais pobre, daquele que não tem plano de saúde, não tem condições de buscar São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro. Depende exclusivamente das unidades do SUS. É preciso. O Tribunal de Contas provocou esse assunto através do seu presidente, Sérgio Ricardo. O prefeito da capital topou essa discussão, mas o governo do estado colocou o pé na porta, não aceita. E não aceita por quê? Não aceita porque se a maioria dos atendimentos ali vem do interior do estado e quem mais põe dinheiro na saúde é a União, não é o estado nem é o município, quem mais põe, então tanto faz ser municipal como estadual. Por que ser estadual? Para provocar o estado a pôr mais dinheiro nisso. Se o estado colocar mais dinheiro nisso, com certeza, mais médicos, mais enfermeiros, mais exames, mais procedimentos, mais cirurgias vão acontecer. Porque o estado está com superávit. Hoje o governador Mauro Mendes, que foi um extraordinário gestor, ele fez um ajuste fiscal fantástico. O Mauro Mendes hoje tem mais de 10 bilhões de reais em caixa. Já a prefeitura de Cuiabá tem um déficit aí, tem uma dívida aí que supera 1 bilhão e 200 milhões. Mas o Mauro Mendes fez esforço para isso, ele ajustou sua gestão. Tomou medidas impopulares. Sim. Inclusive eu estava na Assembleia em janeiro de 2019, quando ele encaminhou no primeiro dia útil para a Assembleia. Nós votamos aumento da taxação do agronegócio, redução de 7 secretarias, redução de centenas de cargos comissionados, aumentou-se a tributação de 11 para 14 sobre a previdência do inativo. Então ele tomou medidas duras, medidas impopulares. E hoje, já na reta final do seu mandato, ele colhe, né? Ele colhe esses frutos de ter tido coragem lá atrás, de ter tomado medidas impopulares. Faltou isso para o Emanuel? Faltou para o Emanuel e faltou também para o Pedro Táxi. Faltou para o Emanuel. O Emanuel, na minha opinião, não montou uma grande equipe de primeiro escalão. Eu lembro quando eu fui eleito prefeito de Cuiabá, a primeira coisa que eu fiz foi descansar uma semana e depois procurei o Dante. Falei, ei Dante, qual que é o caminho? Ele falou, Wilson, governar... Olha a frase que o Dante disse para mim. Você não sabe quase nada de habitação, você não é obrigado a conhecer de eletricidade, de esgoto, de água, de meio-fio, de cemitério. Você tem que saber montar equipe. Governar é montar uma boa equipe. Desde o início, eu não vi com bons olhos a equipe do Emanuel. Uma equipe inexperiente, uma equipe frágil politicamente, não tinha estatura de conhecimento científico sobre a cidade. E ele foi levando essa equipe, foi levando essa equipe. Está terminando basicamente com a mesma equipe. Uma equipe com pouca experiência, com poucos resultados exitosos na vida privada e pública, sem destaques. E acabou acontecendo o que aconteceu. O Emanuel não teve coragem. Eu fiz. Quando assumi, eu reduzi 25% dos cargos comissionados. Mandei embora. Assim, diminuí secretarias. E eu peguei uma cidade com 3 salários atrasados. É isso que eu ia falar. Não foram 3 RGA de 5%, 6% não. Foram 3 salários de 100%. Em 60 dias estava todo mundo com dinheiro no bolso. Fiz a Avenida das Torres, idealizei, fiz 10 km do Rodoanel, fiz uma ETA Tijucal, sem nenhum empréstimo. Nunca fiz empréstimo na minha gestão. Quando eu terminei a ETA Tijucal, não tinha dívida. Quando eu terminei as Torres, não tinha dívida. Por quê? Porque eu tive coragem no início de tomar medidas impopulares. Por que eu consegui pagar salários em dia em Cuiabá? E quando eu assumi, esse atraso, Paulo, se arrastava por 11 anos.
Eu chamei os empresários que forneciam e disse, olha, é moratória. Em 90 dias eu não pago ninguém, porque a minha prioridade é colocar os salários em dia. Quem aguenta, eu não aguento, estou fora, estou saindo, segurei. Então eu paguei 16,33 salários em um ano, porque eu priorizei colocar isso em dia. Agora, se você não tomar medidas duras, amigo, a vaca vai... O remédio é amargo, eu lembro amargo disso. e muito amargo. Eu lembro. Haja, como que era a gota? Eu lembro de... Quando era criança. Eu lembro, parecia coisa de mastruz, né? Aquela coisa de... Eu lembro dessa época que o Wilson, ele teve que enfrentar um monte de críticas aí por conta dessa decisão, porque vinha aquela situação do glorioso Roberto, da gestão do Roberto, que deixou as folhas atrasadas. Mas, Paulo, você quer fazer justiça aqui. O Roberto herdou também a prefeitura com 5 folhas atrasadas. Tudo começa lá na gestão do presidente Itamar Franco, mais ou menos, quando houve o tal do gatilho. Eu lembro. Tinha mês que tinha 30% de inflação. E aí o Coronel Meirelles pegou corda e ele mandou dar o gatilho. Empolgou. Não tinha condições de dar 30% no mês, 40% no outro. Ele empolgou. Terminou a gestão com Virou uma bola de folhas neve. atrasadas. Você não deixou molhar o bico. 5 folhas. Por quê? Porque ele também não teve coragem de dizer, para aí, não vou nessa onda, não. Não tenho como reajustar salário de 30% a 40% por mês. Então a origem disso é lá. A França pega com 5 e me entrega com 3. Eu ia dizer isso, se eu não se molhar o bico, eu ia falar isso, para não cometer injustiça com o Roberto. Virou uma bola de neve, desde a época do Meirelles, né? Aí o Roberto, lá no apagar das luzes, o que ele fez? CDC, aí deu no que deu, aí deu esse enrolado todo, não conseguiu pagar tudo as folhas de pagamento. Sobrou para o rapaz aqui, aí ele teve que fazer um voto. Falou assim, eu faço uma coisa ou faço outra. Aí ele decidiu priorizar os salários. Não foi um pouco mais de 2 meses, ele conseguiu colocar aí, como diz o próprio Roberto. Isso tem consequência. Naquele ano, no 2005, eu só consegui inaugurar uma obra física, uma pequena obra, que foi a reforma da Praça Bispo Dom José. Por quê? Eu sabia disso. Eu vou priorizar o social, o humano. E sei que não vou fazer nada de obra física. E não fiz nenhuma obra física. Basicamente, a reforma da Bispo. E o povo querendo asfalto, querendo isso, querendo aquilo, e o Wilson lá. Ele estava... Mas assim, tinha que fazer um tipo Você tem que escolher prioridades, né? Lorenberg, por favor, está tão quietinho. Mas, deputado, vou pegar carona em parte da sua resposta. Você falou que o prefeito Emanuel Pinheiro cometeu um erro de não montar uma boa equipe. E mencionou o governador Pedro Táxi. Também. Eu perguntaria... o governador Pedro Táxi também não montou uma boa equipe, porque a sua equipe era de jovens, praticamente muito jovem. Do Pedro, né? É do Pedro Táxi, Sim. Mas não conhecia o estado de Mato Grosso. Isso também foi um erro ou não? O Pedro Táxi é um gêniozinho. Ele é um gênio. Hoje ele admite que ele não tinha vocação, talento para o executivo. O talento dele é para doutrinador, para jurista, para procurador da República e para legislador. Ele reconhece hoje, reservadamente, que foi um equívoco ter tentado o executivo estadual. E eu disse ao Pedro, Pedro, você tem que mesclar, Pedro. Coloca essa garotada, sangue novo, que vai correr o estado, mas põe a velha guarda, cabeça branca e calvície. Se tem alguns nomes, eu não quero, comigo é coisa nova, não quero que lembre nada do passado, não quero nenhuma ligação com nenhum governante, com nenhum líder passado, é coisa nova. Tanto é que o slogan dele foi Estado em transformação, né? Estado de transformação. Ele queria transformar mesmo, radicalmente. Então eu acho que ele não montou uma boa equipe também, não montou, e o Pedro não tem vocação para o executivo. Para o executivo tem que ter muita paciência, engolir sapo com arame farpado, estudar, descer a detalhes e ter coragem de tomar medidas impopulares. Isso o Pedro, infelizmente, não teve. Ok, rapaz, olha, Lorenberg, engolir sapo eu acho que já é difícil, nunca experimentei não, mas com arame farpado então... A gente gosta na polícia todo dia. Deus o livre e guarde essa aí. Vamos para o intervalo comercial. O professor de História, ex-vereador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Cuiabá, o Wilson Santos, atual deputado estadual, está conosco aqui e vai continuar conosco após o intervalo, coisa breve, a gente volta já já.
De volta aqui com o programa Opinião. Estou olhando aqui o GD, Gazeta Digital. Tem muita notícia importante. Aliás, a segunda notícia aqui, eu vou pedir inclusive o comentário do professor Wilson Santos, deputado Wilson Santos. Eu acho que diz muito respeito às bandeiras que ele tem empunhado lá no Parlamento Estadual. Mas a primeira é a seguinte, rapaz, apesar aí dos atrasos nas obras do ônibus de rápido transporte, o BRT, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, descartou qualquer chance de rescisão do contrato com o consórcio BRT. Segundo ele, isso poderá atrasar ainda mais a conclusão da obra prevista inicialmente para 2025. Abre aspas. A obra do BRT, até onde eu sei, está atrasada sim. Nós já fizemos várias notificações para a empresa. Agora, senhores, uma rescisão contratual pode fazer com qualquer obra, ela passa a perder aí 1, 2 anos, até mais tempo. Isso pode ser judicializado e pode criar um grande transtorno, fecha aspas, disse aí o governador Mauro Mendes, nesta segunda-feira, dia 3. Segundo ele, o máximo que a gestão pode fazer é apertar e cobrar. E que isso tem feito algum resultado, já que houve certa celeridade nas obras do novo modal na avenida do CPA aqui em Cuiabá. Ele continua. Nós vamos levando, porque uma rescisão contratual pode impor um atraso ainda maior nessas obras. Ter um bom senso é fundamental nesse momento, fecha aspas, completou o Mauro Mendes. Ainda de acordo com o governador, depois das notificações, a empresa abriu novas frentes de trabalho e que as obras em Várzea Grande serão concluídas. Então, olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, determinou novamente que a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresente em até 5 dias seu parecer na ação que pede a inconstitucionalidade da lei aprovada pela Assembleia Legislativa que proíbe a comercialização, transporte e também pesca de 12 espécies de peixes nos rios mato-grossenses pelos próximos 5 anos. Em seu despacho, Mendonça não acolheu o pedido da PGR para que a Advocacia Geral da União, a AGU, e o governo do Estado se manifestassem novamente por conta das alterações da lei, alterações feitas pela Assembleia Legislativa neste ano. Segundo ele, a AGU já havia se manifestado em fevereiro deste ano contrário às mudanças feitas pela Assembleia Legislativa nessa legislação aí. De acordo com a AGU, a lei da pesca invade a competência da União e, aspas, esvazia o próprio cerne da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira. Gazeta Digital, rapaz, dá um clique aí, tem tudo sobre essa notícia, essa e outras tantas, para você se inteirar cada vez mais. Tem política, economia, polícia, não é? A turma, a equipe competentíssima de jornalistas da Gazeta, especialmente lá do GD, está acompanhando aí, inclusive, a movimentação da Polícia Militar na caçada aí ao assassino daquele sargento lá na UPA, há 7 dias atrás. Há uma semana, parece que o cerco está apertando aí, bora ver se temos novidade. Inclusive, na parte policial, você vê, então, mais informações a respeito sobre isso. O deputado Wilson Santos, a respeito dessa posição do André Mendonça, queria que você fizesse um comentário, por favor.
Ora, o ministro André Mendonça foi sorteado como relator, resolveu fazer 2 audiências de conciliação, não conseguiu a conciliação em nenhuma das 2, já recebeu 3 manifestações da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, e agora pediu uma 4ª manifestação. Então nós esperamos que esse mês ainda a PGR possa fazer essa 4ª manifestação e o ministro ainda este mês possa ofertar o seu voto, o seu relatório, para que os outros 10 ministros também possam votar. Por que é importante, deputado, que haja um desfecho, especialmente que venha, não é, a beneficiar essa imensidão de pescadores, famílias de pescadores que dependem da pesca? Importante porque foi uma ação de alto impacto, onde a comunidade pesqueira profissional do Estado não esperava, não estava preparada para isso. Um pescador em Mato Grosso profissional, ele tira de 6 a 10 mil por mês, e ele hoje tem as 12 principais espécies proibidas de serem transportadas, armazenadas e comercializadas, né? É fácil dizer, não, está livre a pesca. Tem mais de 100 espécies de peixes livres para serem pescados. Mas não tem valor comercial. Rapa-canoa, bagre, chum-chum, yurum-pincém, não tem valor comercial. Quem tem valor comercial é o pintado, a caixara, a piraputanga, o dourado, o jaú, tucunaré, a matrinchã, a piraíba, o pirarucu. Esses estão todos proibidos de serem transportados, armazenados e comercializados. E há um sofrimento imenso dessa categoria de profissionais. Municípios como Barão de Melgaço e Santo Antônio estão à beira da falência. À beira da falência. Barão de Melgaço, 65% da população é formada por pescadores profissionais. Santo Antônio, o movimento caiu mais de 50%. Então, há um drama muito sério, angústia, desespero por parte daqueles que sempre viveram da pesca e que agora estão impedidos de oferirem um salário decente e digno, de honrarem os compromissos já assumidos. Professor. Deputado, eu vou voltar à questão da saúde, que nós discutimos, conversamos no primeiro bloco, mas a saúde de uma forma diferente. O senhor tem um projeto de lei, número 107 deste ano, que institui a obrigatoriedade de hospitais filantrópicos realizarem gestão de custos e divulgação de relatório de gestão. Esse projeto de lei foi lido na sessão do dia 7 de fevereiro deste ano e no dia 11/3, até onde eu acompanhei, no dia 11 de março, ele estava na Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa. Eu destaquei aqui o primeiro parágrafo do artigo 1º, que diz o seguinte: os hospitais filantrópicos, para habilitarem a receber recurso público, deverão cumprir o disposto na presente lei. No último parágrafo da justificativa desse projeto de lei, diz o seguinte: esse projeto de lei visa promover a eficiência na gestão financeira dos hospitais filantrópicos, garantindo a transparência e o uso responsável dos recursos públicos. A divulgação dos resultados à Assembleia Legislativa fortalecerá a fiscalização e o controle social sobre essas instituições. Fecham aspas. 2 perguntas, deputado. A primeira delas: em que lugar está esse projeto dentro da Assembleia Legislativa? Até onde eu fui, estava na Comissão de Saúde. Onde ele está nesse momento? E uma segunda questão: o que levou o senhor a propor esse projeto? Eu vou começar pela segunda resposta. Na gestão do governador Pedro Táxi foi criado algo muito positivo para os hospitais filantrópicos. Quais são eles? Vou citar aqui alguns. Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, Hospital Geral de Cuiabá, Hospital Geral Universitário, antigo Hospital Geral de Cuiabá, Hospital de Câncer, Laios da Visão. Então, esses hospitais que têm característica filantrópica, sem fins lucrativos,
passaram, a partir da gestão do governo Pedro Tax, a receberem uma ajuda mensal, que ficou conhecida como FEF, o Fundo Estadual de Estabilização Financeira. Nós tiramos um pouquinho de recursos das empresas que recebem benefícios fiscais em Mato Grosso. Então, aquelas empresas que pagam menos impostos, então nós tiramos um pedacinho, criamos um fundo, e esse fundo é distribuído entre, hoje, mais de 20 hospitais. Tem hospital em Vila Bela da Santíssima Trindade, tem hospital em Pontes da Serra, tem hospital em Cáceres. Então, mais de 20 hospitais hoje com a característica de filantrópicos, porque viviam de pires na mão. Era uma crise atrás da outra. E aí nós resolvemos fazer a criação desse fundo. Agora, onde está o projeto, não sei te afirmar, professor. Eu e o deputado Valdir Barranco, apresentamos muitos projetos. Provavelmente ele ainda encontra-se na Comissão de Saúde. Vou até cobrar isso amanhã. E por quê? Porque há recursos públicos, né? Se há recursos públicos do contribuinte, é importante que haja prestação de contas, é importante que haja transparência. Eu quero trocar de assunto aqui. Respondeu, Lorenberg, a sua pergunta? Sim, sim. Porque se não responde, o Lorenberg fica bravo, depois sai xingando. Ele pesquisa, ele vai atrás. Sabe mais a vida nossa do que nós mesmos. Eu vou trocar de assunto agora, rapaz, olha só. O Boca, tem aí um vídeo, vamos colocar esse vídeo aí, que depois eu quero entrar num assunto aqui das câmeras na farda, mas antes eu quero a opinião do parlamentar, o Wilson Santos. Está no Gazeta Digital, inclusive, esse vídeo publicado hoje, não é? Porque eu falei agora há pouco aí do pessoal da Gazeta, da equipe de jornalistas, acompanhando passo a passo essa questão aí da caça ao assassino, ou assassinos, não é? Do Sargento, que foi morto há uma semana aqui na porta da UPA, né? Só que aí tá dando uma... Vamos ver e ouvir primeiro, depois a gente comenta, por favor. O menino de vó vai deixar vovó, o menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. É simplesmente esse vídeo, simplesmente. Muita gente criticando, isso não é papel. Parece que esse rapaz, esses dois aí são da banda da Polícia Militar, não sei. São da Polícia Militar. Eles estão nessa empreitada, determinação do comandante-geral, determinação do governador. O comandante-geral falou, opa, eu quero um negócio de caça mesmo. E vamos atrás. Até agora não houve êxito, pelo menos que tenha sido divulgado, né? Aí a pergunta que eu faço, na sua opinião, se eles estão agindo, estão com a câmera deles, não é? Filmando, né? Aí que eu quero entrar na questão da câmera no fardamento. Primeiro, sua opinião sobre isso, né? Se eles agiram errado, eles não estão ali, não pararam na minha opinião, eles não pararam para filmar, eles estão a caminho e resolveram. Agora, alguém foi morto, né? Eu queria a sua opinião a respeito aí. Paulo, um vídeo muito curto, né? Não dá um contexto completo de relação a isso. Aparecem os dois policiais, um parece que é cabo, o outro não sei se é cabo também. E ao final um faz um sinal de degola, né? Se puder repassar o vídeo para a gente ter mais clareza. Pode colocar de novo aí, Boca? É muito rápido, 10, 15 segundos só. Vai lá. Você pode colocar áudio lá? Espera um pouquinho que eu queria que o áudio aqui, porque aqui... Vai deixar, vovó. Põe de novo, porque aí não pegou direito aqui. O de lá é... O menino de vó vai deixar vovó, o menino de vó vai deixar vovó. Ela vai fazer um sinal no final, quer ver? E estão ostentando a arma ali. Eu não vejo nada demais nisso aí. Aí você pode falar assim, mas eles estão lá para isso? Cadê a seriedade? Eles estão trabalhando. Agora, enfim. Paulo, você não pode medir uma instituição de 189 anos, como é a Polícia Militar no Estado, por um comportamento talvez até infantil dos dois, né? E eu tenho certeza que o comando vai ter acesso a esse vídeo e vai tomar providência. A Polícia Militar tem uma história de quase 200 anos em Mato Grosso. Né? A polícia deu a vida por esse estado aqui. Não é um ou outro que extrapola que vai manchar a imagem da Polícia Militar do estado de Mato Grosso. Vamos entrar na câmera, então. Vamos entrar na câmera. Existe uma frase que eu gosto muito e eu só aprendi com o tempo. Nada é mais forte, nada é mais poderoso do que uma ideia
quando chega o seu tempo. Não adianta, mais dia, menos dia, vai estar todo mundo usando a câmera na polícia. O ministro Lewandowski baixou na semana passada uma portaria determinando que todas as 4 polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e a Força de Segurança Nacional, todas já estarão em breve utilizando a câmera nas suas fardas durante todo o período de trabalho. Lá no estado de São Paulo, o então candidato Tarcísio de Freitas, ele foi contra as câmeras durante o debate eleitoral. Mas quando assumiu, tomou conhecimento detalhado, ele manteve as câmeras. E agora ele está fazendo licitação para ampliar, mais 31%. Mas ele está fazendo uma modificação. Essa câmera será ligada e desligada conforme entendimento do usuário, do soldado, do policial. Aí há uma divergência. Mas eu sou a favor das câmeras. Recentemente conversei com Arthur Nogueira, que é o número 1 da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso. Ele disse que ele comprou com o salário dele uma câmera. E que ele entende que não tem ninguém mais beneficiado com o uso da câmera do que o próprio policial, que passa a produzir imagens, né, vídeo e áudio que poderão ser utilizados como provas concretas na sua defesa. Você acha, Paulo, que um policial, sabendo que ele está usando uma câmera, que toda a sua ação vai ser filmada, ele vai fazer bobagem? Ele vai agir dentro do protocolo, dentro daquilo que as academias, que as unidades militares o ensinaram. E a câmera já está sendo usada nos Estados Unidos, na Itália, na França, no mundo. Caminho sem volta. E o governo de Mato Grosso já usa a câmera. Já usa em 2 situações. Já está usando as câmeras nos treinamentos dos alunos soldados e também já está usando a câmera há vários anos nas operações Lei Seca. Nas operações Lei Seca, todos que participam, inclusive os funcionários civis do Detran, o Detran tem 20 câmeras de vídeo. Toda operação Lei Seca, todos os soldados, os policiais civis e os civis do Detran, todos já usam há anos as câmeras. Então o governo do estado já usa essas câmeras. Agora nós temos que ampliar para a Polícia Militar. O que está faltando isso aí para um projeto de lei? Não, o governo... já tem, já está lá, já reprovaram, eu reapresentei. Se reprovar, vou reapresentar de novo. Eu sou um semeador. Eu estou semeando uma ideia. Não tem visto de iniciativa aí? Porque não tem tá nenhum pedindo visto, pro governo, não, de forma nenhuma. Vai gastar, vai ter que comprar. Não, mas já está comprada. O governo já tem aí milhares adquiridas. Então, Paulo, nada é mais forte do que quando chega o tempo de uma ideia. Chegou. Nós queremos uma nova polícia, uma polícia mais científica, uma polícia que use as ferramentas mais modernas. Essa câmera, ela pode fazer leitura facial, ela pode ler ali a placa, pode ler o chassi. O militar aqui, usando a câmera numa operação, ele pode, na hora, manter contato com o seu superior, lá no quartel, lá no comando militar. Tenente, o que eu faço? Tenente, manda um reforço. O senhor está acompanhando aqui. E o tenente fala, olha, essa operação você tem que recuar, tem que avançar, espera um pouquinho, vai um. Quer dizer, o próprio oficial, o sargento que estiver na unidade, ele tem acesso à filmagem ao vivo e ele pode orientar, reorientar o seu policial na rua. Ok. Lorenberg? Deputado, eu vou trazer um outro projeto de lei, mas eu vou provocá-lo na resposta anterior. O governador Tarcísio e o secretário de Segurança Pública de São Paulo continuam contrário às câmeras na farda. Ele foi obrigado a fazer a licitação por conta do judiciário. Iniciativas da sociedade civil entraram com processo contra o governador Tarcísio e ele foi obrigado a fazê-lo. Mas voltando aqui a um projeto de lei do senhor. Quero agradecer aí a complementação, né? Enriqueceu a nossa resposta. Muito obrigado. Projeto de lei 97 de 2024, que dispõe sobre a utilização de material reciclável para a confecção de placas utilizadas em rodovias, bem como em obras públicas no âmbito do estado de Mato Grosso. Esse projeto de lei foi lido no dia 7 de fevereiro. Por isso que eu fiz a pergunta, onde está o projeto anterior? Porque esse projeto aqui, deputado, já foi aprovado em primeira votação no dia 10 de abril, mas está parado também, falta a segunda votação. E está na CCJ no dia 2 de maio.
Qual a importância desse projeto e por que o senhor tomou essa iniciativa? O provocador Lorenberg Alves vai ouvir a resposta do Wilson Santos após o intervalo comercial. Provocador porque ele provocou aqui na questão passada. E a gente vai ouvir a resposta do Wilson Santos após, é coisa breve, 1 minuto e meio, a gente retoma aqui a entrevista dessa noite. Cá estamos de volta, programa Opinião ao Vivo. O deputado Wilson Santos vai responder a uma pergunta do Lorenberg Alves no bloco anterior. Você lembra da pergunta? Lembro. Por favor, então. Professor, eu vou começar dizendo que quando passei pela prefeitura, uma honra na minha vida, da minha família, nós criamos o primeiro aterro de material reciclado, de material sólido reciclável. Cuiabá foi a primeira capital do Centro-Oeste, antes de Brasília, antes de Goiânia, antes de Campo Grande, foi a primeira. Então hoje há em Cuiabá, além do aterro que recebe o nosso lixo domiciliar, o lixo comercial, o lixo industrial, o lixo hospitalar, há um aterro só para resíduos sólidos. Quando o senhor faz a poda de árvore do seu quintal, o senhor hoje tem onde jogar. Quando o senhor quebra ali a sua calçada, demole uma parede, você tem onde jogar. E esse material todo, ele é levado para esse aterro, aqui na saída para a Guia, na estrada para a Guia, mais ou menos quilômetro 6, 7, e ele é todo reciclado. Aquela poda de árvore, toda ela é transformada em cavaco, que é utilizado em fornos de cerâmicas, de padarias. Aquele material que é concreto, ele é quebrado, ele vira brita, ele vira areia, para usar em construção de calçada, de pavimento. Então, tudo é reciclado ali, material. E eu tive orgulho de construir isso, a Câmara aprovou, fizemos uma lei, licitamos e ganhou uma empresa aqui de Mato Grosso. E a Prefeitura deu uma concessão de 15 anos. Deve estar para vencer nos próximos 2, 3, 4 anos. Então, em Cuiabá, há esse aterro para resíduos sólidos. E eu acho que na natureza, é uma frase do Lavoisier, né? Na natureza, tudo se aproveita, tudo se transforma. Uma casca de laranja, uma casca de banana, nada disso é lixo, tudo pode ser reaproveitado. Então, eu estou propondo que o Estado comece a ter essa visão mais sustentável das coisas. É possível a gente conseguir fazer placas, gasta-se muito com placas nas rodovias, muito mesmo. É possível utilizar um material reciclável. Mato Grosso produz muita sucata, eu tenho um primo que tem um sucatão em Varza Grande, é uma gigante, exporta para São Paulo, para Belo Horizonte, a Belgo Mineira compra, a ArcelorMittal, que é uma empresa indiana, uma das maiores do mundo nessa área, compra muito, tem aqui sucursais dessas empresas. Então esse material reciclável, ele está muito em moda e o governo tem que passar a entender isso também. Bom, eu queria que desse uma pincelada, e é pincelada mesmo, não vamos aprofundar muito, porque a gente não tem muito tempo, né? A gestão ambiental, por parte da Maureen Lazzaretti, que é a secretária de Estado de Meio Ambiente, diante de todas as polêmicas que a gente tem, as polêmicas dos parques, o governador é bem taxativo em relação à criação de novos parques, essa questão da mineração, como é que você está acompanhando isso lá no parlamento? Qual que é a avaliação da gestão ambiental no estado de Mato Grosso nesse momento? Olha, esse é um assunto extremamente delicado, complexo. Mato Grosso sempre foi o patinho feio do Império, da República, mas tornou-se de algumas décadas para cá, especialmente após a grande reforma de Estado que o Dante de Oliveira fez, Mato Grosso virou um cisne. E hoje o mundo inteiro, o capital nacional e o capital internacional, olha Mato Grosso como uma das terras mais férteis para investimento. Vide a indústria de etanol de milho. Mato Grosso caminha passos largos para ultrapassar São Paulo e assumir a liderança na produção de etanol de milho. São investimentos bilionários. Bilionários. Isso é muito bom para Mato Grosso. É um setor, né? É uma cadeia que está sendo toda ela verticalizada. Então você tem, Paulo, um confronto, uma pressão. De um lado, os desenvolvimentistas querem abrir estradas, querem construir pontes, querem desmatar, querem avançar, querem extrair do subsolo. Do outro lado, a política de meio ambiente. Todos nós queremos o desenvolvimento. Queremos indústrias de Mato Grosso, queremos empregos. Agora, isso tem que ser feito de maneira harmoniosa com o meio ambiente.
Isso nem sempre é feito. Então há muitas polêmicas. Garimpo no Pantanal, absurdo. No perímetro urbano de Poconé, você tem verdadeiras crateras de 100, 200, 300 metros de profundidade. Não é na zona rural, não, é no perímetro urbano de Poconé. É mercúrio que chega às águas do Pantanal. Você tem desmatamentos, como fez agora esse criminoso aqui, a 89 milhas do aeroporto de Cuiabá. 89 milhas na cara nossa, embaixo do nariz. O cara desmatou 81 mil. Eu fui lá pessoalmente ver com o deputado Avalon, estivemos lá juntos. Absurdo o que esse cara fez, embaixo do nosso nariz. E isso não se faz de um dia para o outro, de um mês para o outro. São anos e anos fazendo isto. Essa política de parques. Ah, mas o Dante não indenizou. Tudo bem, tudo é etapa. Ele fez primeiro a criação do parque. Como os governos são continuados, os que vieram tinham que fazer as outras etapas. Demarcar, cercar, indenizar. Mas a visão dele foi uma visão preservacionista. Uma visão que está concatenada com o novo mundo. Faça uma pesquisa na juventude para você ver como que a juventude está ligada na questão ambiental. Então, Paulo, esse é um drama, é um cargo difícil de ser exercido, porque de um lado tem a pressão do desenvolvimento para a geração de PIB, para a geração de empregos. Do outro lado você tem que, no mínimo, conservar. Se não dá para preservar, pelo menos conservar. Ok, eu vou trocar de assunto. Eu queria chamar o Lorenberg para conversa. O Lorenberg fica doido com esses assuntos assim, que ele tem um monte de perguntas, mas aí, Lorenberg, me desculpe, mas eu vou ter que pular aqui para a política partidária aqui. Tem uma pesquisa do RD News de hoje, eu queria falar, pleito municipal de Cuiabá aqui, 2024. Está dizendo o seguinte, Lorenberg, olha, o Botelho, nessa pesquisa estimulada, está com 38, o Abílio, 24, o Lúdio está com 13, o Juca está com 2. Acho que tem um outro aqui que apareceu, não deu para entender. Acho que Reginaldo Teixeira. O Reginaldo está com 1%. E aí tem outros aí, tem os que não sabem, os que brancos, enfim. Como você está, enquanto PSDista ou membro do PSD, que tem o Fávaro, que está defendendo o Lúdio, que está defendendo... e aí eu queria que você tenha esse posicionamento aí de apoio e de amizade com o Botelho. Como é que você está acompanhando isso aí? Como é que você vai se portar? E como é que você avalia esse ritmo inicial aqui? Bom, Paulo, como você disse, tudo é começo, né? Eu já participei de várias campanhas, disputei 4 vezes a Prefeitura de Cuiabá. Ganhamos 2 e perdemos 2. Naquela segunda eleição, em 2004, no segundo turno, contra o Alexandre César, nós chegamos de estar 20 pontos atrás. 56 para o Alexandre César, 36 para nós. Isso a 12 dias do segundo turno. Em 12 dias foi suficiente para virar a eleição, tirar os 20 pontos e ainda vencer com 6 pontos. Então, a eleição é detalhe. Um detalhe, uma frase mal falada, né? Uma frase mal colocada, uma resposta mal feita, a derrota fragorosa num debate, a falta de propostas claras para a sociedade pode desequilibrar, né? Eu já vivenciei essa experiência. Em relação aos números, o Botelho cresceu 4 pontos da última pesquisa para esta, o Abílio cresceu 3 e o Lúdio está estagnado em 13. A tendência é que o Lúdio cresça agora, porque ele definiu, ele vai andar. Agora, ele vai crescer em cima de quem? De quem não sabe? De quem está indeciso? Ou vai crescer em cima do Abílio? Vai tirar voto do Botelho? Então, as coisas vão começar a andar agora, a movimentar. Pode ter certeza que daqui a um mês, esta mesma pesquisa MT Dados já vai trazer números diferenciados. Mas a verdade é que a entrada do governador e do Fábio Garcia na campanha do Botelho fez o Botelho crescer. E a vinda do Bolsonaro a Cuiabá fez o Abílio crescer. E o Lúdio ficou muito parado. A indefinição, Lúdio estopa Lúdio, Lúdio estopa Lúdio, fez com que paralisasse a movimentação do Lúdio. O Lúdio já chegou a 18, ele hoje tem 13, mas ele vai crescer. Não tenha dúvida que o Lúdio vai crescer. Agora, em cima de quem, eu não sei. Lorenberg. Eu vou aproveitar a carona, deputado. No dia 19 de março deste ano, Dia de São José. de acordo com bastidores do poder,
o senhor teria afirmado: eu não sou candidato este ano, sou disciplinado, vou seguir a orientação do meu partido. O PSD, uma vez coligado com a federação, o senhor vai pedir voto e vai entrar na campanha da federação do Lúdio Cabral? Professor, responde agora ou depois do comercial? Agora, não tem comercial mais não, meu amigo. Agora, daqui a 5 minutos, a gente termina o programa. Olha, o PSD ainda não fez sua convenção. A convenção é só no final de julho e os primeiros dias de agosto. Tanto eu quanto o deputado Nininho, quanto o vereador Pastor Jefferson, temos uma conversa com a direção estadual do partido. Todos sabem da minha amizade antiga de 40 anos com o deputado Botelho, o quanto me empenhei, né, pessoalmente para trazê-lo ao PSD. Quase conseguimos a filiação do Botelho. Levamos o Botelho para falar com o Fávaro deu sinal verde para o Botelho. Mantivemos contato com o presidente Kassab, também deu sinal verde para que ele viesse. Nós fizemos tudo para trazer o Botelho quase veio para o nosso partido, mas acabou permanecendo na União. E sou muito amigo também do Lúdio Cabral. Admiro o Lúdio, é um sujeito extremamente educado, se posiciona de forma muito harmônica, respeitosa, muito equilibrado, está estudando Cuiabá, não é a primeira vez que vai disputar a eleição, é a segunda vez. Da outra vez já esteve no segundo turno, em 2012, chegou a 45% dos votos, por 5 pontos não venceu as eleições. E eu sei que é muito capacitado e o Lúdio vai enriquecer muito o debate político este ano. Não tenho dúvida em relação a isso. Mas as convenções só final de julho e início de agosto. Até lá tem muita conversa, muito diálogo. E quero respeitar, sim, a posição do presidente do partido. Você falou que é amigo do Lúdio agora, né? Porque houve um tempo aí, ele era vereador. Você chegou a ser contemporâneo dele, Nós né? elegemos junto. O Lúdio elegeu-se vereador pelo PT, Lúdio, Valtenir Pereira e Domingos Sávio. E eu prefeito. E enfrentou Me deram muito trabalho esses três, essa hein? turma aí. Mas independente da posição partidária, Não, falando- ideológica, o Lúdio é um quadro muito bom da política mato-grossense. Para encerrar, você acha que você citou aí o Bolsonaro no up que deu ao Abílio, o próprio Mauro Mendes deu ao Botelho, você acha que o Lula, se ele vier a Cuiabá, você acha que ele vai hipotecar, o apoio hipotecado pessoalmente, você acha que isso vai fazer diferença aí no crescimento do Lúdio? Eu acho que o Lúdio, sem o Lula, vai crescer. E vai disputar com o Abílio a ida para o segundo turno. E o Lúdio, com o Lula, cresce mais ainda. Então você está excluindo o Botelho no segundo turno. Isso aí Não, eu acho que os números mostram um favoritismo do Botelho. Eu acho que se alguém tem chance de estar no segundo turno, é o Botelho. E a outra vaga vai ser decidida entre Lúdio e Brunini. E o Abilinho. Abílio, Brunini e Lúdio. E eu disse o seguinte: se o Lúdio for sozinho com a frente e outros partidos, ele vai crescer. Ok. Mas se o Lula vier a Cuiabá, ele cresce mais. O Abílio hoje... Porque o Lula teve 37%, 38% dos votos de Cuiabá. E hoje, quando bate pesquisa, o Lula tem mais de 45% de aprovação em Cuiabá. Isso vai puxar o candidato dele. Tem um fator rejeição aí que não estão falando disso ainda. Mas eu vou ter que encerrar o programa. Aliás, o Abílio, a respeito dessa pesquisa do RD News, ele falou assim, eu não vou comentar porque meus advogados não deixam eu comentar. Então, ele já está meio ironizando. Lorenberg, rapaz, olha só, se puder fazer uma de 30 segundos aí, de 20 segundos, para ele responder em 30, dá tempo. Dá tempo. Tem uma curtinha aí? Falou-se muito, deputado, na mesma seara, falou-se muito que o senhor poderia sair do PSD. Passou pela cabeça do senhor sair, deixar o PSD ou não? Não, eu tenho cultura partidária. Eu passei por poucos partidos, né? E fui muito bem recebido pelo ministro Carlos Fávaro, pelo amigo Renan, pela Jennifer, pelo Nininho, pelo doutor Gimenez à época, pelo Rec Júnior. Todos me receberam muito bem. Eu estou bem no PSD. Não tenho nenhum problema, nenhuma aresta no partido. Tenho estado permanentemente em Brasília, no Ministério da Agricultura, trabalhando o BID Pantanal, trabalhando outros projetos para Cuiabá, para Mato Grosso. Então não passou pela minha cabeça e não passa a deixar o partido. Ok. Wilson
Pereira, Wilson dos Santos, Pereira dos Santos Pereira, qual que é a ordem? Pereira dos Santos. Pereira dos Santos. Obrigado. É um homem praticamente santo, né? E que torce para o Santos, né? Que está na segunda divisão. O deputado, muito bom tê-lo aqui. É sempre um bate-papo muito agradável quando você vem aqui, cheio de muitas informações. Obrigado. Esse espaço continua a posse para bem informar. Terminou um pouquinho mais cedo, dá um pulo para cá para a gente continuar o bate-papo. Obrigado. Sempre é uma honra. A gente aprende muito com você, Paulo. Especialmente com o professor Lorenberg, que é um estudioso, um catedrático. Sempre participar do seu programa é uma aula, é um ensinamento. Muito obrigado. Obrigado a você. A Edivânia está assistindo o programa também. Mandei a Edivânia, o Joaquim, lá no Tijucal, a Soraya também. Obrigado, viu, que estão acompanhando. Tá a turma aqui que mandou o zap aqui no grupo da Opinião, que eu não... A Rafaele também, quem mais? E a Solange. O Herada está acompanhando aqui. Obrigado. O Joaquim também, né? Obrigado ao Joaquim. Abraço aí, Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã. A vereadora Edna Sampaio vai estar conosco ao vivo aqui, vai falar dessa polêmica toda lá na Câmara Municipal de Cuiabá. A vereadora petista Edna Sampaio é às 7h30 da noite, nessa terça. Até lá, se cuida. Fica bem. Fica com Deus também.